O Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que 1 em cada 4 pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar no que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam, e é por isso que em 2003 foi lançado o Estatuto do Idoso para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro como bem entender. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. Que nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos, públicos e privados, devem nos destinar 5% de suas vagas. Lojas, prédios e qualquer lugar com atendimento ao público devem garantir nossa acessibilidade sem degraus ou obstáculos que limitem o acesso. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento. Abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda. Cometer maus tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa, com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeita de maus tratos ou de violação aos direitos de pessoa idosa, ligue para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade, evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Quarto ano, hoje, em nossa aula de Cidadania, Moral e Ética, nós vamos falar sobre o idoso, tá? O papel do idoso está sempre em constante mudança, variando de cultura para cultura ao longo das diferentes épocas. Mas, na verdade, apesar de poderem ser mais velhos, as pessoas mais velhas são, sem dúvida, um oceano de experiência e de sabedoria também, que podem servir como exemplo para as gerações mais novas. Quantas coisas, quantas histórias, né, os seus avós te contam. Na minha época, né, o pai falava uma vez só, não tinha como filho titubear, ele não retrucava. Né? São várias histórias. Na minha época a gente brincava de casinha, de panelinha. Hoje não, né? As épocas mudaram, né? A informática, né? A tecnologia já o que mudou muitos hábitos alimentares, né? Essa cultura, né, que os nossos avós viviam hoje está o que muitas vezes fora da nossa realidade, né? Porque são outras culturas de outras épocas que foram o que mudando ao longo do tempo.
Mas uma coisa é certa, respeito nunca se muda. Respeito e amor é algo que não se muda com cultura, com época, com o passar dos anos. Isso são princípios que nós devemos sempre cultivar dentro de nós. Então, vocês vão ler a leitura que está na página do seu livro de cidadania. O idoso amigo, tá? Página 20. Aqui fala sobre o idoso abandonado. E nós sabemos que o idoso, ele contribuiu muito, né, para a nossa cultura, contribuiu para a sua cultura, a formação dos seus pais, e hoje muitos dos princípios que você tem, que os seus pais te ensinam, eles receberam dos seus avós, tá? Então, eu gostaria que vocês abrissem, depois que vocês fizessem a leitura, na página 22, e vocês fizessem uma pesquisa, tá? Vocês vão responder as seguintes perguntas. Você conhece algum idoso? De onde? Eu conheço. Eu conheço vários. De onde? Eu conheço da minha família, amigos. Agora é a hora da entrevista. Entreviste um idoso. Aí você vai seguir os passos que está sendo pedido aqui. Você vai escrever o nome do idoso, em que cidade ele nasceu, tá? Você vai fazer essas perguntas que estão aqui, tá? Letra A, B, C, D. Quais são os seus pratos prediletos, né? Qual o seu prato predileto, ou quais são, né? Porque às vezes é mais de um. Quais as brincadeiras e brinquedos preferidos da sua infância? Diga algumas coisas que mudaram muito daquela época para a época de hoje. Uma delas eu tenho certeza que seu avô e sua avó, ou o idoso que você vai entrevistar, será a tecnologia, né? Naquela época não tinha celular, os jogos eram mais o quê? Manuais, né? A gente ia pra rua. Eu posso dizer por mim mesmo, que eu sou um pouquinho mais velha que vocês. A gente ia pra rua, brincava de pique-pega, bandeirinha, taco. Hoje é até perigoso ir pra rua, né? Número 3. Agora, encerrou a pesquisa. No número 3, vocês vão pintar de vermelho os espaços que aparecem, algumas atitudes que devemos ter com os idosos, tá? Aí você vai pintar e você vai ver quais as atitudes que você deve ter com o idoso. Nunca deve faltar, tá? Porque eles merecem todo o nosso carinho e nosso respeito. Seja ele nosso familiar, um conhecido, um estranho, do nosso convívio ou não, todos merecem respeito e nosso carinho. Por quê? Eles têm, como a tia já falou na explicação, né, na introdução, que eles têm uma bagagem de experiências enormes que podem nos ajudar e contribuir para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento pessoal e intelectual. Então, vamos às atividades. Daqui a pouco eu te volto para a correção.